Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Felipe de Literatura do Colégio Saint-Germain de Guarulhos e a gente vai fazer aí algumas aulas sobre a importância histórica, como o momento histórico se reflete na estética literária. Então, para a gente entender a estética literária, não ficar decorando conceitos, é bom que a gente entenda o que está acontecendo no mundo. Então a gente vai começar na literatura brasileira desde o descobrimento, em 1500. O primeiro movimento literário brasileiro se chama quinhentismo. Como a gente pode decorar isso de uma maneira fácil? Ele se refere a um nome vinculado ao próprio descobrimento, certo? Que era no milênio aqui de 1500. O Brasil foi descoberto exatamente em 1500. Há uma discrepância de Portugal, porque aqui ainda não tem uma produção propriamente literária no sentido estético. Em 1500, em Portugal, a gente tem o Camões, o classicismo. Ele está publicando Lusíadas, que é o grande poema épico português. Aqui a gente ainda está sendo descoberto. Então, nosso primeiro documento escrito é a Carta de Pero Vaz Caminha. A Carta de Pero Vaz Caminha é um documento de informação, certo? Para a gente entender esse documento como literatura, é no sentido de registro, de descrição que ele faz da Terra, mas ele não tem uma elaboração completamente estética. A gente tem também o Padre Anchieta, que vem logo em seguida, alguns anos depois, algumas décadas depois, na verdade, que vai representar um outro lado. Então vamos tentar entender isso. Ele vem para a catequização dos índios. Então nossos primeiros documentos são a descrição da terra enviada à coroa pelo Pero Vaz Caminha e o Padre Anchieta, que vem para a catequização dos índios. Qual é o contexto europeu no momento? A gente tem o Renascimento no seu auge. Ele começou no século anterior, mas ele está aqui no seu auge, certo? E a Contra-Reforma do outro lado. O que é a Contra-Reforma? Com o Renascimento, com o pensamento racionalista e antropocentrista, não teocentrista como da igreja, que é Deus no centro do universo, que é o homem, a igreja começa a perder força. Inclusive tem a Reforma Luterana, que aí nascem as religiões protestantes, e aí a Igreja Católica tenta fazer essa contra-reforma. Então aqui a gente tem a Carta de Caminha vinculada ao pensamento renascentista. Não quer dizer que ele seja um renascentista, mas o pensamento dele é descrever as riquezas, descrever a navegação, fazer uma caracterização dos povos nativos que ele encontrou aqui e do que Portugal pode tirar de renda disso. Então, o movimento do Renascimento está voltado para quê? Para as questões materiais. E a Contra-Reforma vinculada ao pensamento do Padre Anchieta, que vem para catequizar os índios, certo? Então, esse é o primeiro pensamento que a gente tem. O primeiro movimento literário que acontece no Brasil, embora isso tem que ficar claro, com a importação de modelo feita a partir da visão do europeu, que a gente só vai ter uma visão realmente nacionalista, uma estética brasileira de literatura, diz o crítico Antônio Cândido, só a partir do romantismo, mas a gente já tem um movimento barroco, que é extremamente restrito no país de letrados, feito por pessoas que geralmente estudam na Europa e voltam com conceitos. O movimento barroco ele começa no século XVI na Europa. No Brasil ele começa no século XVII, em 1601, o marco inicial, com a Prosopopeia, que é a obra do Bento Teixeira. Essa obra é uma obra esteticamente, literariamente muito considerada pela crítica, mas ela é um marco inicial. Ela não é o que a gente costuma estudar para entender exatamente as características do nosso barroco, porém ela é um ponto de partida. Aqui, diferente do quinhentismo
onde o Renascimento e a Contra-Reforma, elas estão representadas em figuras diferentes, podemos dizer, de modo geral. Aqui o racionalismo e a espiritualidade entram em embate, certo? Então, ela vai mostrar as angústias do próprio ser, da própria pessoa, do próprio poeta, do próprio escritor de prosa, com esse movimento entre materialidade, os prazeres carnais, e entre a espiritualidade. Esse mesmo contexto, Renascimento versus Contra-Reforma, mas aqui ele se emboca numa estética literária. Então a gente vai ter na poesia, como principal expoente, o Gregório de Matos Guerra, certo? E aqui a gente vai ter o padre Antônio Vieira. Para a gente entender tudo isso que a gente contextualizou, eu vou ler dois trechos, um poema do Gregório e um trecho do Sermão da 60ª do padre Antônio Vieira, e ver como isso se representa. Então vamos aqui comentar rapidamente um trecho da Carta de Caminha, para vocês entenderem. Ele descrevendo o povo local e as riquezas da terra. Essa parte que eu peguei era um tanto quanto machista na descrição das Índias, porém ele é retomado pelo Oswald de Andrade no modernismo. Esse mesmo trecho ele é transformado em poema, como sátira, então eu escolhi esse trecho por causa disso. Na descrição das pessoas das Índias, como eu citei, ele diz assim: por ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com os cabelos muito pretos e compridos pelas espadas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpinhas as cabeleiras, que de a muito bem olharmos não tinham nenhuma vergonha. Então é um pensamento colonizador dos dois lados, né? A gente vai ler o Anchieta e vai entender. Aqui é um pensamento colonizador em relação ao desfrute que ele pode tirar da terra, seja material, seja ele físico, o prazer carnal ou as riquezas locais, como agora a gente vai ver que o Anchieta está com a mesma ideia de colonização, de impor sua cultura, só que sua cultura religiosa. Então ele escreve o seguinte poema, do Santíssimo Sacramento: Filho da Virgem Maria, que Deus Padre camandou, e por nós na cruz passou crua morte. E para que nos conforte, se deixou no sacramento, para dar-nos como aumento sua graça. Quem quiser haver vitória do falso contentamento, goste deste sacramento divinal. Este dá vida imortal, este mata toda fome, porque nele Deus e homem se contêm. É fonte de todo bem, da qual quem bem se embebeda, não tenha medo da queda do pecado. Ou seja, se pensar que ele fez esse poema para a catequização dos índios, ele está fazendo o mesmo caminho de colonização, só que no plano espiritual, em contraponto com o plano carnal. Como isso acontece aqui no Barroco? O Gregório de Matos, ele não vai defender um ou outro ponto de vista. Ele tem um embate dentro dele dos pontos de vista. Então ele tem soneto ao Nosso Senhor: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vós tende a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-nos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida, já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, recobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então o que ele está dizendo? Eu pequei, Senhor, mas não porque eu pequei, eu me despeço da graça de Deus, mas não porque Deus é bom. Olha a barganha que ele faz, é muito satírico o poema. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tem de perdoar mais empenhado. Então Deus tem que fazer, quanto mais ele pecar, mais Deus tem que perdoar. E aí no final ele diz: eu sou ovelha desgarrada, não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então ele está dizendo o quê?
para Deus. Se você não me perdoar, você perde a sua própria glória, essa própria imagem que a gente tem do Deus que perdoa, do Deus que é bondoso. Então essa discussão é muito interessante, né? Ele tem um embate dentro dele. Eu pequei, eu peço perdão, porém eu não estou dizendo que eu não vou pecar de novo, porque quanto mais eu pecar, mais Deus tem de me perdoar. Então o pecado como condição do homem, porém uma condição da qual ele se resigna e ele tem sempre um ressentimento e uma culpa, né? Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, como um jesuíta, como Anchieta e catequiza, o Padre Antônio Vieira ele escreve sermões, e aí ele vai fazer, no sermão da 60ª, que é um dos mais famosos dele, ele vai questionar os não frutos da catequese, aqueles índios, aquelas pessoas que não se converteram ainda. Então onde está o erro? É no próprio índio, em Deus, ou é naquele que prega? E para ele é naquele que prega. Então ele faz uma crítica ferrenha à própria igreja, né? Aos próprios pregadores. Então, ao mesmo tempo que tem uma elevação, um contato com o divino, ele diz, olha, a gente não está fazendo a nossa parte terrena, material, né? E essa é a grande discussão. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende de 3 concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender a falta? Por parte do ouvinte ou por parte do pregador ou por parte de Deus? Esse é o questionamento que ele faz, é só um trecho, o sermão é enorme. E aí, a partir daí, ele faz toda uma discussão para dizer, olha, a culpa não é nem do ouvinte nem de Deus, obviamente é de nós, mesmo os pregadores.